Este é o programa História e minha convidada de hoje é a professora Maria Helena Capelato, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E eu queria perguntar para você, por que você resolveu falar para calouros do Departamento de História, para ingressantes, sobre o tema o ofício do historiador? Que na medida em que me pediram para fazer uma aula inaugural para os calouros, a minha grande preocupação foi, em primeiro lugar, transmitir a minha paixão pela história para os calouros. E, sobretudo, porque quando a gente inicia o curso, em geral tem uma certa decepção, porque a gente não entende muito bem o significado das aulas e por que há referências que não estão muito claras. E aí só no amadurecimento, né, ao longo do curso, é que os alunos começam a se dar conta do que é o ofício do historiador. E o que você acha que leva a gente de 18, 19, 20 anos a prestar um vestibular para fazer uma graduação em História? Que não leva ninguém a ficar rico, né? Mas, contudo, acho que isso a pessoa conta, porque um destino dessa carreira, um destino desse curso é a carreira de professor, que é super importante e considerada mal remunerada. Não sei o quanto é mal remunerada de fato, porque acho que há muitas situações diferentes. Há muitas situações diferentes. Né? Eu quero também depois dizer que o mercado de trabalho é maior do que se imagina, né? Eu acho que todos esses impactos ambientais, análise de lugares, não inclui historiador? Agora sim. Agora sim, ampliou muito o campo do historiador, né? Felizmente. Né? Por que você diz... Desculpe, só para terminar esse circunlóquio aqui que a gente está fazendo. Por exemplo, para construir a usina de Belo Monte, o relatório que precede a construção tem sua equipe historiador? Um especialista que dá um parecer. Tá. Assim como... Por exemplo, no caso do tombamento de um edifício, no caso de restaurações, né, coisa do patrimônio, tem sempre um relatório de um historiador que é muito importante. O Condefá, por exemplo. O Condefá tem um papel essencial nesse aspecto. Né? E aí o historiador faz um parecer, você diz, e aí ele faz parte da autorização geral da coisa. Sim. Tá bom, essa é uma das atividades. Mas não é por isso que a gente escolhe ser historiador. Isso, mostra que tem uma técnica. Tem uma técnica profissional. Claro. Então, eu acho que a gente... mas os alunos não vão atrás disso, eles não estão atrás da técnica, né? Não, para o início, não. Então, eu vou contar, inclusive, a minha experiência. Tá bom. Eu sempre, durante o meu ensino, né, antigamente era o ginásio, o colégio, eu detestava a história. Tinha horror de história, aquela chatice de datas, fatos, nunca suportei a história. Aí, quando eu resolvi fazer a faculdade, eu ia fazer para Ciências Sociais. Mas no cursinho, o pouco de cursinho que eu fiz, eu me encantei com a história, porque ela era ensinada de uma outra maneira, muito diferente. Então, quando chegou na hora de decidir, eu falei, mas por que eu não vou fazer história? Se eu gosto tanto de história, e foi o Espírito Santo que iluminou. Pronto, você pôde ficar, você e sua paixão. Eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente, porque eu tenho um prazer enorme de ler a história, de estudar a história, de transmitir a história. Então era isso que eu queria. Então você sabe dizer o que é o ofício do historiador. O ofício do historiador, ele é muito curioso, porque tem um historiador que é muito conceituado,
Carlo Ginzburg, e ele faz uma comparação do ofício do historiador com o detetive. Então, o historiador, ele é o Sherlock Holmes, né? E por quê? Porque ele trabalha com um processo indiciário. Então, ele vai atrás de índices, de indicações que ele encontra, que ele vai encontrando na documentação. Uhum. Então, esse processo todo da feitura da história, da recomposição, da reconstituição da história, é muito fascinante. Você vai descobrindo as coisas e as coisas depois começam a fazer sentido. Então, tem um aspecto no trabalho do historiador que não é pequeno, que é o historiador como alguém que revela alguma coisa. Ah, sim. O que historiador descobre uma coisa. Exatamente. O que se espera de um historiador é a descoberta. Que ele a descoberta, né, de aspectos do passado, mas sempre com muita suspeita, porque aquilo que está escrito nos documentos, que era antigamente, né, a perspectiva do historiador do século XIX, início do século XX, isso já caiu por terra. Quer dizer, o historiador ele tem que ir para o documento na perspectiva de desconstruir o documento, de ver o que está por detrás dele, como ele foi construído, né? Então, Então, o documento não vale pelo seu valor de face, vamos dizer assim. Não, você tem que saber por que ele foi construído. Isso aumenta muito o trabalho, não é, professora? Muito. Porque... Então, o historiador tem algumas questões básicas. Então, em primeiro lugar, o que aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Em que tempo? Né? Porque o tempo é a matéria-prima da história. E em que lugar? Então, você tem essas questões que orientam o seu trabalho. E quando você vai para o material, então você já sabe que aquele material foi construído. Né? Que toda aquela documentação Ela é fruto do seu tempo. Do seu tempo e quem construiu e como construiu. É um trabalho difícil, sutil, porque a gente também ensina os alunos a ficarem muito atentos às lacunas, aos silêncios. Por que está acontecendo determinada coisa? Por exemplo, eu que estudo a imprensa, né? Por que está acontecendo determinada coisa e aquilo não é noticiado? Isso é um dado. Você vai atrás para saber. Então, é muito instigante o trabalho do historiador. Então, né? Então perante o passado, vamos dizer, o historiador cria uma história a respeito daquele passado, de uma certa maneira. O que a gente diz não é que ele cria, porque ele também tem métodos, ele não tem liberdade para criar. Mas tem um pedaço que é inventado, não tem, professor? Sim, não. É o seguinte, a preocupação do historiador é que ele saiba, isso tem técnicas, tem métodos e técnicas, que ele saiba fazer a desconstrução. Isso aí o Foucault, Michel Foucault contribuiu muito para a área de história. Porque ele diz que o documento é um monumento que precisa ser desconstruído. Porque se você desconstrói, você vê todas as relações que estão envolvidas e que dão o produto que você está analisando, né? Quer dizer, então, não pode ter nenhuma ingenuidade perante o documento. Não, esse é o primeiro ponto do historiador. O historiador tem que suspeitar. Por isso que é o detetive, né? Você é o Sherlock Holmes. E segue ali, mas você tem regras. Né? Você tem regras, você tem métodos. E tem a questão da objetividade e da subjetividade. Então, pela versão antiga, né, os primórdios né, da profissionalização, a perspectiva era que o historiador tinha que ser absolutamente objetivo e imparcial. Com as revisões historiográficas da segunda metade do século XX, isso cai por terra.
o historiador ele tem um compromisso com a verdade, ele tem que ser objetivo, mas há um relativismo aí, porque o historiador ele é parte dessa história. Ele é parte do dia de hoje. Então, mas é com o dia de hoje que ele vai com a sua bagagem. Olhar, por isso exatamente. Que eu dei o título, que pensar com a história e pensar sobre a história. Tá bom. Entendeu? O que você está dizendo é que qualquer um de nós pensa, seja não historiador, então, aí por isso que eu estou falando nós, como é que você disse? Pensar sobre a história, isso, pensar com a história. Então, quer dizer, todos a nós sua pensamos... história, ela está ali. É. E você tem que estar lidando com ela. Ela é intrínseca ao que cada um de nós pensa, não é isso? Então, você não pode deixar de minimamente estar presente. Você tem que saber trabalhar com essa subjetividade. Tá bom. Né? Então, não adianta fazer de conta, certamente não será então você fazendo tem que de conta que ela desconfiar de não você tá. mesmo. É por isso, inclusive, que os nossos trabalhos de pesquisa são avaliados pelos nossos pares. Tá. Né? Tá. Porque eles é que percebem, né, se a gente conseguiu ter o devido distanciamento. Né? Então, distanciamento também é uma palavra importante no ofício do historiador. Exatamente. Ele vem com a suspeita a respeito das fontes. Você não pode ser parcial. Entende? A objetividade é uma coisa, parcialidade é outra. Se você pertence ao partido político, faz uma análise desse partido político, enaltecendo esse partido político, isso se chama parcialidade. Mas se você não... A senhora acha que é possível, que a imparcialidade é possível? Ela tem que ser trabalhada. Tá, quer dizer, o historiador deve buscar, então... deve buscar ser imparcial, claro, ainda que seja impossível. Não, você... Eu digo como jornalista, porque eu acho que isso é impossível. Sim, mas você não pode deixar a sua paixão, né, tá bom, te dirigir. Você não pode fazer uma análise proselitista nesse sentido. Tá, mas você trabalha na história com paixão, não pela história, não, pelas coisas. Mas na hora de apresentar os resultados, eu tenho que eu mesma estar atenta para ver se a minha paixão... E quando você entrou na faculdade, quando você começou o curso no departamento de História, você sabia essas coisas que você está me contando? Olha, claro que não, né? Inclusive porque eu entrei na faculdade num período muito conturbado, né? E eu já era uma pessoa que participava politicamente, porque foi em 68, você imagina, né? No auge da coisa. Então... Você entrou em 68, primeiro ano, em 1968? Em 1968. E você cursou alguma matéria, professora, de verdade? Alguma disciplina você conseguiu fazer? Mas eu sou bom aluno, sou Caxias. Mesmo? Com toda a conturbação? Claro. Parabéns. E fiquei, para mim foi difícil, porque aí eu fiquei muito decepcionada com a história. Porque eu tinha uns professores que ainda trabalhavam com aquela velha concepção, os mais antigos trabalhavam com aquela velha concepção de história. E eu no burburinho ali. Então, mas Foucault está escrevendo nessa época. Quer dizer, como é que você podia podia querer? Mas não chegava até nós. Mas como você podia querer que os professores fossem... Mas, por pensassem exemplo, diferente a história se Aí eu fazia cursos na ciência política. Ah, bom, aí você gostava mais. Eu comecei a achar que eu tinha errado. Sei, que de verdade você tinha que ter feito ciências sociais. Por isso que eu tenho que contar para os alunos que calma que a coisa chega. Então, a partir já do segundo ano, eu fui tendo professores que abriram caminhos e... A partir da metade do curso, eu já estava perdidamente envolvida, né, com a história, descobrindo o mundo e descobrindo como fazer a história. Então, e essa que é o que os alunos entram sem saber.
Tá, né? mas você acha, como fazer história é isso tudo que a gente está discutindo até agora. Como analisar. Quer dizer, por exemplo, você tem que são as ensinar técnicas e a aluno, metodologia. exatamente. Você tem que ensinar, por exemplo, os alunos a lerem um texto. Isso é difícil. Não Do é ponto de fácil. vista do historiador? É. E qual é o ponto de vista da história ao ler um texto, professor? Ele tem Por que exemplo? saber fazer muitas perguntas para o texto. Quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Tá. Entendeu? Todas aquelas perguntas Então- básicas. Ele tem que ir, ele não pode ficar só no texto, ele tem que sair do texto. A gente diz, tem uma leitura interna e uma leitura externa. né? Tá bom. Então tem a leitura interna também, quer dizer, o que está significa- escrito no os texto, vamos termos, dizer. o que significam os termos, o que ele quis dizer com isso, né? Então, e aí tem esse cruzamento do conteúdo, né, com aquilo que você tem que ir atrás para saber como é que foi produzido esse documento, né, esse texto. Né? E quantos, quer dizer, isso quer dizer bastante trabalho, quer dizer, o que você está dizendo desde o começo é que, digamos, você diz, acho que do século XIX para cá, o trabalho do historiador se complicou muito, não é isso? Mas ficou tão mais fascinante, porque as grandes revisões historiográficas, porque essa história factual, que a gente chama de história positivista, da escola metódica, né? Que é essa história que você não gostava. Datas e fatos. Grandes personagens, que se dizia neutra, né? Objetiva, e que não era, porque para eles o documento era sagrado. O templo, o sacrário do documento. O que estava no documento era verdade. Né? E, provavelmente com V maiúsculo. E quais eram os documentos da época, os documentos institucionais? Então, eles faziam a história oficial. Tá bom. A história oficial, que tinha muito compromisso com os interesses políticos. Aí, na época, inclusive... Então, ela lia os documentos produzidos pelos governos, pelo Estado. História institucional. Tá. Então, e no fundo, aquela história servia para estimular a construção de uma identidade nacional. Tá bom. Né? Tá. Então, ela apareceu em circunstâncias históricas muito específicas que explicam por que ela surgiu desse jeito. Então, mas o historiador hoje, ele também não está contribuindo para a formação da identidade nacional? O trabalho dele, ou a identidade nacional já está formada? Como é que não, é? Espera um pouquinho, vou chegar lá. Não... Aí a grande revisão começou, primeiro teve já uma crítica da Escola dos Análises, a partir de 1929, mas a grande revisão, né, a revolução que aconteceu foi a partir dos anos 70, 80, que tem muito a ver com a conjuntura externa, né? A decepção com o comunismo, a denúncia dos crimes de Stalin, enfim, tem uma conjuntura e também o impacto da Segunda Guerra Mundial. Então, uma série de fatores que não dá aqui para explicar, e que, então, a história passou por um processo de revisão muito grande. E, por exemplo, se chamava a história problema, ou seja, não se faz história sem ter uma questão. Sim. Então, por exemplo, quando a gente faz um mestrado, doutorado, você tem que... Qual é a tese? Que você tem uma tese que você vai ter que demonstrar com o seu trabalho. Mas aí, nessa perspectiva, é que se colocou a questão do relativismo histórico. Tá bom. Né? Então, o que é a não foi só na verdade, história, o que é o objetivo... Todas as ciências humanas passaram por isso. Foi uma revolução E para a história, grande. o trabalho do Foucault é essencial, instrumental nisso? A meu ver, tem uns que vão com Foucault até o fim. Tá bom. Eu acho que... Eu não sou dessa linha. bom. Eu acho que o Foucault, a grande contribuição dele foi justamente
mostrar o que é o documento. Tá, E como desconstruir esse documento. Documento né? para ele podia ser aquele magnífico quadro que está no Qualquer Prado do Velázquez, que é o pode quadro ser. das... Aquilo ele tomou como um documento, não foi isso? Exatamente, É. Agora, historiadores da minha quadro, linha partem do pressuposto de que o Foucault, do ponto de vista da história, ele tem uma perspectiva que não leva em conta a história. Tá bom. Então, para você, para a sua linha, que eu depois vou perguntar se der tempo que linha é essa, você acredita que no ofício do historiador que tem história. Que tem que ter personagens. Que tem que ter... Mas o Foucault tem personagens. Não, mas para ele... Pierre River. Exatamente. Aí tem uma grande discussão. Sei. Porque não interessa, entendeu? Ele faz a estrutura do processo Tá e bom. aí o Ginsburg tem uma discussão com ele dizendo, mas e as pessoas? Tá bom. E os Tá sujeitos históricos? Tá bom. Então, como ele enxerga sob a ótica de buscar a estrutura, ele perde... Exatamente. Ele perde a história no Ele não tem o compromisso, ele não é historiador, né? lógico, então ele não tem esse compromisso. Então o historiador precisa dos sujeitos históricos. Sabe? Porque não quando você diz sujeitos históricos, você está dizendo que as pessoas encarnam o seu tempo de uma certa maneira. Exatamente, né? E que nós não somos só estruturas, né? Que nós somos sujeitos que fazem a história. Então, que como estão é que na eles estrutura e fazem do seu Porque jeito. de um lado, ou seja, em suma, né? De um lado você tem um corte total com o humanismo, né? Na perspectiva do Foucault e vários outros estruturalistas, etc. E os que preservam, não o antigo humanismo, mas preservam essa questão de que os homens fazem a sua história. No fundo, está defendendo, de uma certa maneira, um certo nível de livre-arbítrio. Talvez a palavra não seja livre-arbítrio, mas quer dizer, nas margens da história, cada um pode fazer... Exatamente. Tem uma indeterminação ali, vamos dizer. Tem uma indeterminação. Mesmo que seja determinado. Exatamente. Né? Então, a gente procura lidar com as nossas limitações e também vendo... tentando entender, não julgar, não avaliar, mas tentando entender por que determinadas pessoas, determinadas sociedades foram por aquele caminho. Né? E nesse sentido, a referência é a sociedade. A sociedade. Quer dizer, se a gente pudesse imaginar que sei lá, um mandatário, vamos tomar um mandatário, embora não sejam só os mandatários os sujeitos da história hoje. Exatamente, né? Mas, digamos, um mandatário pode ser visto sob esse ponto de vista, como uma Mas por que espécie ele virou um líder? Por que ele se transformou? Quem fez dele um líder? Né? Não é ele sozinho. Como ele foi feito. Como ele foi construído, né? Que esperanças estão nele. Né? Exatamente. E que conjuntura, né, propiciou a formação desse líder. É claro que Hitler não é o super-homem. Hitler é produto de uma sociedade que vivia uma certa circunstância muito crítica. Né? A sociedade alemã da época ela estava pagando o preço da derrota na guerra e que acabou com a Alemanha. Mas ao falar dos mandatários, um pouco a gente está falando de uma perspectiva mais conservadora da história, porque eu entendo, do que eu estou entendendo, essa questão do sujeito, de alguma forma, anônimo, ou das muitas formas de expressão que as sociedades, os grupos dentro da sociedade e tal, têm, é que se conta também uma outra história, que não é que está por ser descoberta. Essa história dos de baixo, vamos dizer assim. Exatamente, não é que isso? foi muito trabalhada. Então, e você que falou... tem trabalhos muito interessantes sobre isso. Né?
Você falou do Ginsburg. O Ginsburg tem trabalhos assim, não tem? Tem. E o que você destacaria entre os trabalhos dele como... Para se chega o cidadão que acabou de entrar no departamento de História e pergunta um livro do Ginsburg, qual que você responde? Tem tantos. Tem o Queijo Vermes, porque tem justamente aqueles primeiros livros, porque eu já sou mais o Ginsburg atual, onde ele faz reflexões mais sofisticadas, como, por exemplo, essa do detetive. Que nós falamos no começo. Mas antes, ele propõe uma história que revoluciona a perspectiva da história cultural. Né? E aí, então, ele pega um sujeito anônimo, né? E a partir daí, de um pequeno acontecimento, de um personagem anônimo, ele vai reconstituindo a sociedade nos seus vários aspectos. Né? E aí o que ele chama é da circulação das ideias, né? A cultura como um ato de circulação. Né? Então, não existe essa separação, foi ele que acabou com a ideia de que tem a cultura popular e a cultura de elite. Ele diz que essa separação não existe, porque tudo está circulando. O de baixo, né, o personagem anônimo, ele produz alguma coisa a partir de uma cultura, ele faz uma leitura de uma cultura que vem de cima. E a sua leitura vai circulando. Então acho que agora eu entendo um pouco por que você disse que a história ficou mais fascinante. Porque tem muitos diferentes personagens na história de hoje em relação à história do século XIX. E quem diria que o século XIX ia trabalhar o tema das prostitutas? Pois é. Por exemplo, um tema Não tinha essa possibilidade ali. Os objetos, porque aí, a partir dos anos 70, né, os franceses contribuíram muito para isso, mas também os ingleses, eles tentam abrir o leque da história. Né? Novas abordagens, novos objetos e novas fontes. Aí é que tem história da leitura, história da alimentação, história da vida privada, sei lá, história da sexualidade, tudo isso é o sintoma desse negócio. Sintoma dessa mudança. E agora nós estamos numa questão muito instigante, né? Que é como a história, as tendências da história, elas acompanham as questões que a sociedade estão colocando. Então já se começa a pensar, por exemplo, a história do meio ambiente. E aí a questão que fica para o historiador, como faz a história da natureza? Isso. Essa é uma questão, talvez seja um assunto da história natural. Última coisa, tem que ser rápido. Qual é o livro de história, o livro que nessa trajetória toda mais impactou você como historiadora? O que você diria? Um livro apaixonante? Apaixonante? Para eu ser coerente, teria que dizer que é o Ginsburg, né? Mas no passado, foi o livro do Huizinga. O Outono da Idade Média, não é esse? Aquele livro é maravilhoso. Tá bom. Ele tem uma linda edição, né? Hoje em dia nas livrarias. Professora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, como sempre. Obrigado, E professora. até a próxima. Até a próxima.